Olá, tudo bom? O que é a carta de motivação que é solicitada quando você vai ingressar em um programa de mestrado? Isso é uma pauta bem interessante, porque muitas pessoas, na hora que perguntam, né, ou na hora que recebem essa requisição para fazer uma carta de motivação, não conseguem compreender muito bem. Uma vez um aluno me perguntou, professora, mas eu estou motivado para fazer o programa de mestrado, eu estou motivado para estudar. E, na verdade, não é exatamente isso que a carta de motivação quer saber, se você está ou não motivado. O que a carta de motivação busca compreender é quais os motivos que te levaram a pesquisar ou procurar um programa de pesquisa. Essa carta tem sido solicitada com cada vez mais frequência. Inclusive, eu já vi alguns editais que têm substituído o projeto de pesquisa pela carta de motivação. Mas para quê? Em que sentido? Justamente para compreender qual a inclinação do aluno e por que ele está buscando um programa de mestrado. Infelizmente, como a gente pode ver até em alguns comentários, existe uma relação dificultosa entre professor e aluno no processo de orientação. E muitas vezes essa dificuldade está na compreensão do próprio aluno, não sempre, tá, pessoal? Mas muitas vezes do próprio aluno compreender como se trata, como é formado, como funciona o contexto da pesquisa de mestrado. Infelizmente, eu mesma já ouvi de alguns alunos falando que só estão lá por causa do título, que não estão num programa de mestrado para ser pesquisador, mas que estão apenas por causa do título e assim no doutorado também. O que acontece com essas pessoas que vão buscar somente título? Elas acabam não apenas ficando frustradas, mas elas frustram, por outro lado, o professor que realmente está ali sendo professor de pós-graduação por causa das pesquisas. O mundo da pós-graduação é um mundo de produção de ciência, de produção de pesquisa, e isso tem que ocorrer o tempo todo. Então, é extremamente desgastante para o professor, é extremamente frustrante, é uma sensação de impotência que o professor fica muito grande quando o aluno já está num programa de mestrado. Ele já está com esse processo de orientação por parte do professor e o aluno não tem uma resposta, ele não está lá para fazer pesquisa. Então, identificando esse cenário, muitos professores começaram a questionar: será que observar o aluno para entrar, pensando num projeto de estudo, será que é o certo? Quais foram as discussões que embasaram essa linha de questionamento? Então, veja, na academia a gente fala sobre vertentes de pensamento, tá? Então, os professores que começaram a argumentar, nesse sentido, é porque é mais importante para eu, como professor, compreender, eu como pessoa, como professor, compreender as motivações, as inclinações desse aluno para a pesquisa, porque aí nós conseguimos trabalhar com a temática que ele vir a desenvolver, do que o aluno que apresente, às vezes, um projeto muito bem elaborado, muito bem estruturado, mas ainda não consegue compreender o mundo da pós-graduação. Veja, eu sempre falo, até a pós-graduação lato sensu, qual é o tipo de estudo? O tipo de estudo, ele é fundamentado, ele é formulado no estudo passivo. Então, você tem grades curriculares com disciplinas fechadas, aonde você recebe aquela informação e absorve aquela informação. No estudo de mestrado, no estudo de doutorado, você vai ter que ser o protagonista, você vai ter que investigar, você vai ter que produzir. É um mundo solitário na medida em que você vai investir muito do seu tempo na pesquisa e você precisa pensar e refletir profundamente sobre um determinado assunto. Então, tudo isso você tem que considerar. E o professor, então, ou essa linha de professores, pensando nesse motivo, falaram, às vezes a pessoa entra num programa de mestrado com uma ideia
que vai mudar no decorrer do curso, porque ele vai se identificar com outros professores, ele vai conhecer coisas que ele não conhece e ele pode querer a desmembrar ou não só desmembrar seu projeto ou até mesmo trocar em sua totalidade, porque agora ele vai ter mais know-how. Então, é muito comum que a pessoa entre com um projeto no programa de mestrado e troque totalmente esse projeto 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante a construção do programa, do curso, né, do percurso, fazendo com que os professores repensem essa questão do projeto de pesquisa. Veja, são algumas instituições, alguns programas, alguns professores. É uma linha de pesquisa. A ciência, a gente trabalha com construção do conhecimento. A gente não trabalha com verdade absoluta. A gente trabalha não só com a construção do conhecimento, mas com essa modificação, com essa coisa que vai mudando o tempo todo, com esse cenário novo o tempo todo. Então, a gente trabalha com esse cenário de buscas se reinventar, né? No sentido de construção do conhecimento. Então, a carta de motivação, ela vem para alguns programas que já começaram a pensar, através das perspectivas dos seus professores, essa questão de me interessa mais saber o que o aluno está fazendo aqui, quais foram as motivações, quais são as inclinações que ele tem para a pesquisa, do que a pesquisa em si, porque o projeto que ele vai me entregar é bem provável que não seja o estudo que ele vai trabalhar, o estudo que ele vai defender. Para que serve, então, essa carta de motivação? Serve exatamente para mostrar para os avaliadores o porquê você está lá. Como você vai fazer uma carta dessa? Você vai falando um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Então, fale um pouco quem é você, em que momento você está, qual foi o curso que você fez de graduação, por que você fez esse curso, se você tem experiência na área, né, nessa experiência que você teve, quais foram as lacunas que você encontrou que deveriam ser resolvidas, por que você chegou nessa hora e decidiu fazer esse mestrado, por que você decidiu optar por esse formato, né, de pesquisa que você está propondo, qual é o tempo que você dispõe para estudo, você pode colocar também o que você já leu a respeito do tema, o que você acha que pode contribuir, o que você pretende fazer depois do mestrado, como que você pretende se organizar nesse meio tempo, a questão financeira, você precisa de bolsa, não precisa, você tem tempo, não tem tempo. Isso é bem importante, essas motivações vão colocar o que os professores compreendam um pouco por que você resolveu esse mundo da pesquisa. Não é se você está motivado no sentido de estou muito motivado, não é isso. É quais as inclinações. Então, por exemplo, teve uma aluna minha que nós tivemos que fazer uma carta de motivação para que ela entrasse no mestrado e a gente foi trabalhar nessa carta juntas. E eu quis saber da história dela para a gente construir o porquê da motivação. Então ela falou, olha, eu me formei já faz bastante tempo, me formei em pedagogia, fui fazer história depois, vi que tinha uma demanda por alunos de educação inclusiva, fui me especializar para educação inclusiva, fui fazer pós-graduação. Na educação inclusiva, eu percebi que tinha um grande problema, porque o aluno ele vem com diversos tipos de cenário, então eu tive que fazer primeiro uma outra especialização em Libras, aí eu recebi um outro aluno que era autista, um outro aluno que tinha TDAH, então são alunos que têm diferentes comportamentos. Na sala de recursos multifuncionais, eu percebi que tinha uma dificuldade na comunicação entre o professor da sala de recursos multifuncionais para o professor da sala comum. Eu dava aula na rede municipal, aí esse aluno, quando ele chegava na rede estadual, não tinha professor, então eu me especializei mais uma vez, fui dar aula na rede estadual e tem aluno que eu acompanho em todos. Aí eu percebi
esse problema. Então, veja, quais as motivações? Minhas motivações agora é que eu quero me inclinar no curso, no mestrado, para o mestrado, para que eu possa trabalhar com treinamento de professores, para que eu possa produzir pesquisas nessa área e trabalhar com esses professores daqui, especialmente do meu município, que tem agora essa demanda, mas eles não têm especializações. E agora, com o mestrado, eu pretendo não só ir para o ramo da pesquisa, investigar mais esse ambiente, mas também ter qualificação para dar aula para esses professores e, portanto, na formação continuada também. Então, veja, as motivações, elas partem de uma vivência, elas partem do que você está fazendo ali, por que você está fazendo ali. Então, é exatamente que a gente faz esse papel na orientação de conseguir encaminhar você para esse momento. Mas estamos aqui para atender todas as dúvidas, por isso deixe seus comentários que a gente vai fazer o possível para gravar um vídeo como esse, exemplificando para que você possa fazer não só sua carta de motivação, mas todas as suas necessidades durante esse período. Um grande abraço e até a próxima!